Vamos lá, galerinha, para mais um dia, mais uma batalha. Então, rapaziada, na aula passada nós falamos de calor latente, né? Nós vimos algumas particularidades, algumas coisas importantíssimas. Fizemos algumas resoluções envolvendo exercícios com calor sensível, calor latente, tá? Situação de calorímetro, trocas de calor. E agora, nessa parte da aula 5, nós vamos ver os estados físicos da matéria e algumas particularidades, tá? Peço que vocês prestem bastante atenção, porque a maioria das questões de vestibular às vezes saem daqui, tá? Então, começando aqui a nossa brincadeira, primeira coisa que vocês precisam saber, né? Sobrefusão ou superfusão. O que acontece? Nós já vimos na aula passada, né, eu mostrei para vocês o que seria o processo de fusão. Fusão é quando nós pegamos o estado sólido e transformamos para o estado líquido, né? Nós fornecemos calor no estado sólido e logo em seguida ocorrerá, né, uma mudança de estado físico em que ele sairá do sólido e irá para o líquido. Tudo bem? Então, nós temos aqui o processo agora de sobrefusão e superfusão. Então, toda vez que vocês olharem para esse nome, vocês têm que ter em mente o seguinte: o que seria sobrefusão ou superfusão? Vamos pegar o exemplo da água, né? Quando nós temos a água, nós sabemos que o ponto de fusão dela é a 0 graus Celsius, tá? Então, vão acontecer situações em que, por exemplo, você vai ter uma certa porção de água no estado líquido, em que essa água no estado líquido ela está abaixo da temperatura de 0 graus Celsius. Aí você fala: Wanderson, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. E toda vez que isso acontece, tá, nós temos o processo de sobrefusão ou superfusão. Podemos chamar pelos dois nomes, tá? Então, por exemplo, eu tenho o caso da água, como eu falei. Então, se você presume-se que de 0 graus até 100 graus Celsius, o que está acontecendo? Nós temos a água no estado líquido, não é isso? Só que o processo de sobrefusão e superfusão é o quê? Opa, tem uma coisa errada aí. Água, estado líquido, abaixo do 0 graus Celsius, mas abaixo de 0 graus Celsius é fusão, ou seja, está no estado sólido. Não. Existe a possibilidade disso acontecer, e quando isso acontecer, nós vamos chamar de superfusão. Beleza? Então, vamos lá. Como eu já falei de sobrefusão, né? Agora também existe a possibilidade do superaquecimento, né? Superaquecimento, o que aconteceria, Wanderson? Bom, vamos pegar novamente o exemplo da água. Nós temos a água, por exemplo, a 100 graus Celsius. Nós sabemos que nesse processo, né, de 0 graus, né, de 100 graus Celsius, ocorre o processo de vaporização, né? O processo de ebulição. Então, o que acontece? Quando chega nessa temperatura, nós imaginamos que 100 graus Celsius começa a mudança de estado físico, e aí eu tenho parcialmente água e parcialmente vapor, tá? Mas irão acontecer situações em que você terá, né, essa quantidade de água no estado líquido, em que ela está com uma temperatura acima de 100 graus Celsius, porém, ela não está no estado de vapor. Então, quando isso acontecer, nós vamos chamar de superaquecimento. Ou seja, vamos fazer o seguinte: abaixo de 0 graus Celsius no estado líquido, nós vamos chamar de sobrefusão, superfusão. Acima dos 100 graus Celsius, mantendo o estado líquido, nós vamos chamar de superaquecimento. Claro que eu estou falando para temperaturas, né, a 1 atm, tá? Lembrando disso, nós na frente vamos ver que é muito importante o fator pressão. Então, a 1 atm, considerando essas situações, nós vamos ter essa situação. Então, quando acontecer, ou é superfusão, sobrefusão ou superaquecimento. Beleza? Vamos para o próximo. Então, agora, gente, vamos ver o processo de vaporização, né? O que seria vaporização? Vaporização, eu tenho três modos de acontecer, tá, a vaporização. O primeiro nós já conhecemos, normal, tá? É o processo normal que acontece quando, né, eu tenho uma substância, vou usar novamente a água, e aí eu pego essa água e boto ela para ferver, e aí ela vai chegar numa certa temperatura, né, que vai ocorrer a mudança de estado físico, ou seja, 100 graus Celsius, e ali está acontecendo um processo de ebulição, tá? Que é um processo de vaporização. Esse é o processo de ebulição que nós já conhecemos.
Existe também o outro chamado de evaporação. Evaporação é uma coisa muito comum, vocês já veem isso. Já aconteceu algumas vezes de vocês chegarem, por exemplo, chegou de manhã, chegou de noite, bebeu aquela água, aquela coisa, tal, ou de tarde, né? De tarde, tá lá naquela piscina bonitinha, aquele solzinho gostoso, aí você tá bebendo sua água, aí sobrou um pouco de água naquele seu recipiente, naquele seu copo que seja. Você entrou, foi almoçar, fazer alguma coisa, mais tarde você veio buscar o copo. Quando você veio buscar o copo, você olhou, aquele copo estava vazio. E você imagina, nossa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Aconteceu um processo de evaporação, tá? Aquela água que estava ali, ela foi colocada ali, né, por você e tal. O que aconteceu? Com o tempo, ela foi se evaporando, tá? Claro, tem algumas substâncias que isso vai acontecer mais rápido. Um exemplo que vocês vão ter, por exemplo, é o álcool. Né? Quando vocês pegam o álcool, passa o álcool. Você vê que quando você passa o álcool, logo em seguida, quando você olha, já não tem mais nada, tá seco. Por quê? Por ele ser mais volátil, ele se evapora mais rápido. Tudo bem? Beleza? E nós temos também o processo de calefação. O que é o processo de calefação? Calefação nada mais é do que uma vaporização, só que assim, ó, rápida. Muito rápida. Você chegou... Quer ver onde acontece isso? Tá em casa. Aí você vai lá, não, vou colocar a panela aqui que eu quero fazer algo, uma frigideira, eu quero colocar alguma coisa para fazer. Aí você vai lá, pô, será que essa panela tá bem quente? Aí você vai lá, pega umas gotículas de água e fala assim, ó, não façam isso, tá? Por favor. Mas você vai lá sem querer, pum, caiu aquela gotícula de água ali. Assim que caiu aquela gotícula de água, sumiu. Esse é o processo de calefação. Nada mais é do que uma vaporização, só que acontece assim, ó. Rapidíssimo. Tudo bem? Beleza? Foi? Então agora eu vou listar para vocês aqui alguns fatores que influenciam muito no processo de evaporação. Alguns vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, mas isso é uma coisa bem óbvia. Outros talvez sejam novidades para vocês. Então vamos lá, botei alguns aqui. O primeiro, quanto maior a pressão atmosférica, menor será a velocidade. Menor será a velocidade de evaporação. Então pensa o seguinte, maior pressão atmosférica. Então quanto maior ela, menor será essa velocidade. Mais à frente nós vamos falar sobre uma situação dessa, em que nós colocamos, por exemplo, numa panela, né? Nós colocamos numa panela aberta, essa água para que ocorra o processo de evaporação. E aí, né? Botei ela aqui numa altitude, vamos supor, nível do mar, ou seja, 1 atmosfera. Aí você vai e pega essa mesma panela com o mesmo volume de água e vamos supor, você vai para uma altitude, tá lá, Monte Roraima, por exemplo, ou lugares mais altos. E aí você vai lá, quando você vai ver, o que acontece? Essa velocidade de evaporação, ela muda. Por quê? Quanto maior a pressão atmosférica, menor será a sua velocidade. Beleza? Segunda situação, ó. A atmosfera pressionando a superfície do líquido dificulta a vaporização. Sim, tá? Isso sim. Quando você tem a atmosfera, tudo que você tem, uma situação em que você tem um recipiente aberto ou algo do tipo, você tem uma pressão sobre você, tá? Então essa pressão, caso você não tenha visto ainda, mas saiba, é a pressão da atmosfera sobre você, tá? Então, ó, quando você está pressionando a superfície do líquido, isso vai dificultar a vaporização. Segundo quesito. Terceiro, ó, quanto mais o líquido for volátil, maior será a velocidade. Esse com certeza você já sabia. Esse você já sabia. Falei há pouco, álcool. O álcool, ele é uma substância mais volátil do que a água, por exemplo. Então você pega o álcool, passa o álcool aqui, ó. Às vezes você não precisa nem, tipo, machuquei. Aí você passa o álcool, quando você rapidamente sumiu o álcool. Mágica. Não, é porque ele é volátil. Ou seja, ele evapora muito mais rápido. Ou seja, realmente será maior velocidade. Isso você já sabia, né? Agora, como a área livre é maior, mais moléculas estão nessa superfície, o que aumenta a probabilidade de haver moléculas escapando da superfície do líquido. O que ele quis dizer com isso? Calma, eu vou traduzir. Pega um copo.
Você pegou esse copo, pegou o mesmo volume de água, pegou um outro copo e colocou do lado. Só que é o seguinte, um copo não está totalmente tapado. Vamos supor que ele tem uma superfície pequena. O outro não. O outro ele já está totalmente aberto. Tá? Ou seja, com a área livre maior, qual que tem a área livre maior? O que está totalmente aberto. Mais moléculas estão nessa superfície, o que aumenta a probabilidade de haver moléculas escapando, ou seja, ele vai evaporar mais rápido do que o outro que está parcialmente fechado. É isso que ele quis dizer. Tá? Próxima. Quanto maior for a temperatura do líquido, maior será a velocidade. Claro, quando a gente fala de temperatura, volta lá atrás caso tenha esquecido, hein? Temperatura é grau de agitação das moléculas. Então pensa o seguinte, você consegue fazer essa evaporação a 100 graus Celsius. Se você tem um líquido que já está a 80, ele vai ter que variar 20 para que aconteça esse processo. Agora, se você pega um outro, por exemplo, que está a 50, você vai ter que variar 50 graus para que ele consiga chegar a esse ponto de evaporação. Claro, levando em consideração 1 atm e levando em consideração a água. Tudo bem? Beleza? Próximo. As moléculas com temperatura maior e, portanto, mais agitadas, maior energia cinética, têm maior velocidade e, consequentemente, maior facilidade de escapar. Sim, claro. Né? E a próxima. Quanto mais úmido estiver o ar, ou seja, a umidade do ar aí, ó, influenciando, maior a pressão parcial de vapor, menor vai ser a velocidade. Então, quanto mais úmido estiver o ambiente, tá? Menor vai ser a velocidade. Tá? Quanto mais úmido estiver o ar, menor será essa velocidade. Ou seja, que velocidade? Velocidade de evaporação. Tudo bem? Então, ó, anotem isso aqui, prestem bastante atenção nisso aqui, porque isso aqui vai influenciar algumas coisas para vocês lá na frente, tá? Pressão, temperatura, tá? Isso vai influenciar muito. E essas informações são o básico para vocês entenderem as próximas situações que irão aparecer. Suave? Então agora a gente vai começar a falar um pouco do diagrama das fases, né? O que é diagrama de fase? O diagrama de fase vai ser um diagrama que vai mostrar pra gente o que acontece nessa mudança de fase, tá? De determinada substância. Tá? Mas antes disso, vamos falar rapidamente aqui do estado sólido, líquido e gasoso, que é o importante. A gente tem que ter essa informação em mente. Então, o estado sólido, você tem uma superfície, né? Você tem um volume bem definido. Esse volume bem definido, por que acontece isso? Porque as moléculas estão juntas, bem próximas entre elas. Se elas estão juntas e bem próximas entre elas, o que acontece? Simplesmente a energia cinética delas é menor. A energia cinética delas é pequena. Pensa você dentro do metrô. Você consegue se movimentar, claro, o metrô no horário de 7 horas da manhã. Você consegue se movimentar com essa velocidade? Você consegue manter uma velocidade ali dentro? Não. Ou seja, na fase sólida nós temos uma energia cinética muito baixa. Já no sólido não. No sólido você já tem um espaçamento maior entre essas moléculas. Então você já tem uma energia cinética um pouco maior. O que vai acontecer quando chega na parte gasosa, no estado gasoso, você vai ter uma intensidade dessa energia cinética. Ou seja, você vai ter muito espaço, obviamente você vai ter muita movimentação. Você vai ter uma interação entre essas moléculas muito maior. Tudo bem? Rapidamente. Então agora vamos dar uma olhada aqui na relação temperatura-pressão, como eu havia falado com vocês. Tá? Então quando a gente fala do comportamento normal do volume, né? Do volume, por exemplo, vou falar em relação à temperatura, primeiro que a temperatura fica muito mais simples para vocês. Temperatura. Quando você tem, por exemplo, uma certa massa gasosa de 100 gramas, tudo bem? Então você tem essa massa gasosa de 100 gramas e aí só com a diminuição dessa temperatura, tá? Só com a diminuição dessa temperatura, ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Tudo bem? Então é isso que acontece. Então, na passagem, você acaba perdendo parte desse seu volume. Como assim perdendo parte desse seu volume? A massa é uma coisa, o volume é outra. Quando você tem, por exemplo, um estado sólido, você tem um certo volume já definido, como eu havia falado antes. Você tem uma quantidade.
Quando você passa para o estado líquido, você já não tem aquele volume, né, bem definido. O volume do líquido vai ser de acordo com o recipiente que o contém. Já no estado gasoso, você tem espalhado, ou seja, você não tem um volume definido. Então, à medida que você diminui essa temperatura, eu passo do estado gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Então, o que acontece com esse volume? Esse volume ocorre uma redução. Tudo bem? Agora vem a seguinte situação, que é o que eu vou inserir para vocês agora com relação à pressão. Como assim com relação à pressão, Wanderson? Você tem um certo volume, tá, de um gás que você coloca no recipiente. Tá? Você pegou esse volume de gás e colocou no recipiente. E aí o que você faz? Você pega esse recipiente, tapa ele, coloca um êmbolo ali dentro. Quando você coloca um êmbolo, imagina a situação, por exemplo, seringa. Lembra da seringa? Então, seringa mesmo. Quando você tapa aquela ponta dela e você pressiona aquele êmbolo, você não sente uma certa pressão ali no seu dedo? Então, imagina uma situação dessa. Então tem um certo volume de gás ali, e aí quando você aperta aquele êmbolo, o que você está fazendo com o volume dele? Você está diminuindo. Né? Vocês nunca repararam, mas às vezes quando vocês fazem esse tipo de coisa, depois de um tempo vocês vão reparar que vão aparecer algumas gotículas. O que são essas gotículas? Nada mais, você está transformando ele do estado gasoso para o estado líquido. Então a pressão que você faz ali, você acaba fazendo com que o grau de agitação dessas moléculas diminua. Entendeu? Então você fazendo essa energia cinética diminuir, você está transformando parte do gás em líquido. E dependendo da pressão que você coloque ali, você ainda consegue transformar de líquido para sólido. Tudo bem? Então, temperatura e pressão. Você diminui o volume. Na temperatura, só esse grau de agitação das moléculas diminuindo, você já vai mudando naturalmente do estado gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Mas na pressão também você consegue fazer isso. Tudo bem? Então, ó, como eu acabei de falar, então há uma redução de volume. Então observe, portanto, que é possível fazer essa transição de fase reduzindo a temperatura ou aumentando a pressão exercida. Tá? Quando a minha temperatura diminui, ó, vou fazer aqui. Então ela diminui, ó. De acordo com a minha temperatura diminui, eu vou passando do estado gasoso para o estado líquido, do líquido para o sólido. Tudo bem? Então, ó, de acordo com o aumento também da minha pressão, ó, então, ó, estou aumentando a minha pressão, ó. Aumentei a minha pressão, eu passei de gasoso para líquido. Aumentei minha pressão, passei do líquido para gasoso. Tudo bem? Então, ó, diminuição da temperatura, eu mudo naturalmente o estado de gasoso para líquido, líquido para sólido. Aqui, com o meu aumento, então vou botar aqui, ó, o meu aumento de pressão, eu também consigo mudar. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui, Wanderson? O estado físico de uma substância não é determinado apenas pela temperatura. Como eu havia falado antes, a pressão também é um fator determinante. Ou seja, com o aumento da temperatura, né, eu mudo de estado físico, sólido para líquido, líquido para gasoso. Com a diminuição da temperatura, eu passo de gasoso para líquido, de líquido para sólido. Com o aumento de pressão, olha só, hein? Com o aumento de pressão, eu passo de gasoso para líquido, de líquido para sólido. Então, qual é o inverso? Se eu aumento, então eu diminuindo a pressão, eu passo de sólido para líquido e de líquido para gasoso. Tá feita a associação? Então guarda essa informação que a gente vai usar daqui a pouco em algumas situações, beleza? Então vamos lá, galerinha. Isso aqui eu peço que vocês prestem bastante atenção. Não que não fosse para prestar no resto. Mas isso aqui é muito importante na parte de vestibular, tá? Parte do Enem, parte de UERJ. Eles gostam muito de fazer esse tipo de pergunta, não só na área de física, mas também na área de química, porque isso aqui é muito importante. Tá? Vocês já estudaram isso, com certeza, a parte de densidade, né, massa sobre volume, tudo bem?
Então aqui, ó, por exemplo, vamos falar agora do comportamento anômalo da água. Como assim? Eu venho falando para vocês que com um aumento de temperatura, um aumento de grau de agitação das moléculas, ou seja, um aumento da energia cinética, eu tenho o quê? O que acontece com o volume? Uma diminuição do volume, nós já vimos ali, né? Nós já vimos ali a questão do volume. Então, ó, a água e o bismuto, tá? Ambos na tabela, né? A água e o bismuto é um elemento lá da tabela periódica. Quando eles passam do estado líquido para o sólido, nós já vimos que quando passa do líquido para o sólido, o que acontece com esse volume? Esse volume diminui. Porém, como o nome já diz, comportamento anômalo da água. A água não acontece isso, tá? Eu coloquei aqui o exemplo do bismuto também para mais informações, como por exemplo, se perguntarem sobre mais algum elemento sem ser a água. Então a água e o bismuto são os dois elementos que, quando chega nessa temperatura aí, né, nessa mudança de estado físico de líquido para sólido, que você tem uma diminuição do volume, eles aumentam o volume. Tá? Então por que eles aumentam o volume? Vamos entender. Quando você tem esse processo de mudança de estado físico de líquido para sólido, né, você está solidificando ali. Você está pegando o estado líquido, transformando para o estado sólido, você está, né, solidificando aquilo ali. Essas ligações entre essas moléculas, no caso da água, que são pontes de hidrogênio, tá com dúvida em ponte de hidrogênio? Fábio, pode ir lá que... Fábio, Ayla, pode ir lá. Sabem muito, vão te explicar isso muito bem, tá? E eles formam alguns cristais. E esses cristais, eles têm uma geometria. Essa geometria faz com que afaste mais essas moléculas. Então, o que você faz? Essa interação entre as moléculas, a gente tem a ideia de quando está chegando no estado sólido, como eu havia falado o tempo todo para vocês, nós temos um volume bem definido. Sim, nós temos um volume bem definido. Só que essas pontes de hidrogênio acabam fazendo com que, quando você passa do estado líquido para o sólido entre uma determinada temperatura que eu já vou falar para vocês, essa geometria que vai ficando entre as moléculas, ela se torna uma geometria que vai afastar um pouco mais as moléculas. Se ela afasta um pouco mais, o que você faz com o meu volume? Você aumenta. Se você tem algo agarrado assim, só que essa geometria afasta um pouco essas moléculas, mesmo que afaste um pouquinho, afaste isso, você já tem um volume maior, tá? Então esse comportamento é feito através das pontes de hidrogênios que acontecem, né? Essas pontes de hidrogênio acontecem entre os elementos da água, né, que é hidrogênio e oxigênio, e aí esses cristais que são formados nesse processo de solidificação faz com que essa geometria seja diferenciada, tá? Uma das propriedades que eu quero que vocês gravem, tá? Entendam esse processo desse comportamento anômalo da água, são duas coisas que eu tenho para dizer para vocês. Primeiro, o intervalo em que isso acontece é de 0 a 4 graus Celsius. Já já eu vou mostrar um gráfico para vocês do que acontece com relação à densidade, né? Densidade, massa sobre volume. Já que eu tenho um aumento de volume, o que acontece com a minha densidade? Tudo bem? Então já vou explicar isso para vocês. Então a temperatura que vocês precisam ter em mente é de 0 a 4 graus Celsius. Então se perguntarem para você, Vans, entre qual temperatura nós temos o comportamento anômalo da água? 0 a 4 graus Celsius. Larissa, Daiane, Felipe, Eriques, Heitor, Ana, Larissa, não sei se já falei, mas se já falei, eu falo de novo. Thaís, Gabi, todo mundo, prestem atenção com relação a isso. Não percam questão por causa de uma besteirinha dessa, tá? Então, ó, entre 0 e 4 graus Celsius é o comportamento anômalo da água, beleza? E aí, o que vai acontecer? Esse comportamento anormal, né, vai mexer com a densidade da água. Vocês já repararam, por exemplo, pensa o seguinte, se a gente tem uma densidade, né, a gente tem uma densidade relativa quando a gente fala do, por exemplo, do gelo,
que é o estado sólido, a gente tem em mente que o gelo, densidade, é maior do que a densidade da água. Se é maior do que a água, obviamente isso tem que afundar na água. E aí você pega o gelo e de repente você tem camada de gelo e água. Wanderson, por que isso? É o comportamento anômalo da água. Tudo bem? É o comportamento da água. Por quê? Esse comportamento anômalo da água faz com que a densidade mexa com a densidade. Então, por exemplo, se você tem uma diminuição do volume, né? Se você tem uma diminuição do volume, você tem um aumento da densidade. Eles são grandezas inversamente proporcionais. Só que a gente está vendo aqui, ó, que ao passar do estado líquido para o sólido, aumenta o volume. Não é isso? Então, ó, prestem atenção com relação a isso. Passando do líquido para o sólido. Só que do sólido para o líquido é uma outra coisa. Se do líquido para o sólido aumenta o volume, do sólido para o líquido faz o quê? A densidade aumenta. Tá? Então, põe isso na cabeça. Líquido para o sólido, a gente já viu, aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a densidade. Se eu passo do sólido para o líquido, a densidade faz o quê? Aumenta. Por quê? O volume diminui. Tudo bem? Então, quando a temperatura está nos 4 graus Celsius ali, a gente tem essa situação do comportamento anômalo da água acontecendo, em que o gelo flutua em relação à água. E gravem essa informação. 4 graus Celsius. 4 graus Celsius é a maior densidade que a água vai ter. Karina, falamos isso sobre ontem, né? Então, Eric, todo mundo, temperatura em que é maior a densidade da água. É onde o volume é menor. Onde isso acontece? Na temperatura de 4 graus Celsius. Aproximadamente 3,98, tá? A gente vai considerar 4 graus Celsius. Tudo bem? Então preste atenção com relação a isso, gravem esse comportamento anômalo e o porquê que acontece esse comportamento anômalo, tá? Nós temos que a geometria dessa molécula faz com que afaste, isso é devido às pontes de hidrogênio. Isso acontece no intervalo de 0 a 4 graus Celsius. O que acontece com a densidade? Se você estiver passando de líquido para o sólido, exatamente, diminui. Se você estiver passando do sólido para o líquido, o que acontece com a densidade? Densidade aumenta. Tudo bem? Então preste atenção com relação a isso, anotem isso aí, que é muito importante. E um caso extra, que eu vou falar aqui para vocês, seria bom vocês pensarem, né? Agora tudo vai fazer sentido para vocês. Vai dizer que nunca pegou aquela água, colocou naquela garrafa antiga da mamãe, da vovó, da titia, botou aquela água, botou no congelador e falou, daqui a pouco eu vou tirar. Esqueceu. Tava lá, né, vendo a live do Sorriso Maroto, né, ficou até tarde, foi dormir, e esqueceu no dia seguinte, lembrou, foi correndo no freezer, quando abriu, estava estourado. Vai dizer que nunca aconteceu. Por quê? Acabei de falar. No estado líquido para o sólido, o aumento de volume fez com que aquela garrafa estourasse. Beleza? Mais uma informaçãozinha para vocês aí.